Quando você vai vender um produto, quando você vai liderar uma equipe, quando você vai ensinar alguém a fazer alguma coisa, você nunca pode partir da ideia de que esse outro pensa como você, vê o mundo como você. Aqui nas ciências sociais, na psicologia, na antropologia, a gente entende que o outro pode ser um universo diferente. Eu sou Thalita Nascimento Maier, mestre em gestão urbana, licenciada em sociologia e graduanda em psicologia. Trabalho com educação há mais de 15 anos no nível básico, técnico, superior, e a ideia aqui é trazer esses conhecimentos para a gente aplicar para a vida. Quando a gente conversa, se eu conversar com você achando que você sabe o que eu sei, que você viveu o que eu vivi e que você acredita no que eu acredito e que você acha importante o que eu também acho importante, eu posso economizar um monte de palavra e eu posso falar com você a partir das minhas experiências, usando o meu repertório e as minhas referências. Mas, quando a gente está lidando com o outro, eu tenho que entender, e hoje a ciência prova isso, que o outro é um outro universo. E não vai funcionar se eu não quiser me conectar. E se eu não fizer esse exercício de pensar qual é a expectativa dessa pessoa que está falando comigo. Né? Então eu vou atender um cliente e ele, o que ele quer? O que ele veio buscar? O que ele precisa? Quais são as angústias dele? Né? Quais são as limitações? Então nada funciona se você não tentar compreender o outro. A gente está falando de cultura. E cultura é um conceito incrível, estudado amplamente pela antropologia, e que vai dizer que os significados são construídos. O que isso significa? Isso aqui é uma construção cultural, tá? O que significa usar brinco? O que significa usar uma camisa? Em determinadas épocas da história, né? Então, lá no ano 0, no ano 100, no ano 300 antes de Cristo, o jeito que eu podia pintar o meu rosto tem um significado. Se eu pintar esse rosto hoje do mesmo jeito, você me entende? Então a gente está falando sobre significados construídos. Então, pode parecer que a gente vive num mundo globalizado e que todo mundo mais ou menos pensa igual, que a gente tem os mesmos valores. E você já deve ter ouvido falar sobre, por exemplo, os tipos de geração. Geração X, Y, Z, Millennials, Baby Boomers. E é muito importante, quando você entra numa empresa, quem são os meus chefes? De qual geração eles são? Ah, Thalita, isso não é não é determinista, né? Nem sempre é fato, nem sempre. Né? Então, nem sempre um millennial, né? Nem sempre um adolescente vai ter acesso, que a internet tem acesso à tecnologia, ele vai dominar todas as ferramentas do Canva, das inteligências artificiais, dos pacotes Office, por exemplo. Então, você não pode partir do pressuposto de que você compreende esse outro, mesmo que você esteja falando ali, você conheça adolescentes de tal classe social e você lida com eles. Hoje, a gente vive com realidades muito ímpares, tá? Então, é muito importante você compreender ali que cada um tem uma história, que cada um tem crenças diferentes, princípios diferentes. E isso vai determinar uma venda, né? Então, nas técnicas de venda, nas técnicas de liderança de pessoas e de educação, eu tenho que saber quem é esse aluno, o que ele quer, o que é importante para ele. Para mim é importante estudar, mas para ele é importante estudar? Faz diferença eu entender isso? Faz, né? O que aquele funcionário tem como mais importante? É o salário? É o desenvolvimento da carreira? É garantir um futuro? É diferente. Então, é importante você se conectar. Cada pessoa tem experiência, referências. Referência é aquilo que é importante, né? Para aquele grupo de pessoas. Dores, expectativas. E claro, né? A cultura é uma lente através da qual a gente interpreta o mundo. Então é muito interessante, eu já trabalhei com pessoas de diferentes países, o quanto as pessoas têm uma expectativa diferente com relação ao trabalho. Por exemplo, tem uma literatura
da sociologia brasileira, que fala que o brasileiro, ele tem aquele jeitinho, né? E esse jeitinho implica também numa dificuldade, segundo essa literatura, de falar abertamente, direto. Por exemplo, eu tenho um colega de trabalho que está fazendo uma planta de um móvel, né? Do imóvel, e eu vou analisar, a gente trabalha junto, eu vou diretamente falar, tá, isso aqui não tá bom, isso aqui tem que ser diferente, isso aqui não está de acordo. Segundo essa literatura, talvez o brasileiro vai ter dificuldade de falar isso, né? Então, ó, fulano, pois então, eu tava analisando o teu projeto e aqui, cheio de dedo, né? E é como se fosse algo cultural. Então, em algumas, isso a gente chama de, pode chamar de também uma burocracia, né? Uma questão de procedimento, né? A diferença entre o público e o privado, uma intimidade. Por quê? Porque se eu tenho uma intimidade, e o que é mais importante na minha relação de trabalho, lembra das referências que eu falei? É mais importante nas relações de trabalho para mim garantir a camaradagem. Ah, então eu não vou deixar o meu colega chateado. O que tá acima de tudo? O colega fica chateado ou eu garantir que o produto vai ser de qualidade? Você tá entendendo? Que as referências são diferentes? E na relação entre pessoas de diferentes culturas e países a gente nota isso? Que talvez algumas pessoas vão ter muito mais dificuldade de receber um feedback claro do que outras pessoas. Então isso é importante. Muitas vezes você sabendo disso, que você está lidando com uma outra geração, com outro grupo de pessoas, você pode dizer, eu penso que deve inclusive verbalizar. Olha, aqui a gente está num ambiente assim, eu costumo ser muito direto no meu feedback, né? E isso não significa que eu não gosto do teu trabalho, muitas vezes eu posso ser objetiva, direta, clara, para que a gente consiga ser pontual naquilo que a gente quer que seja diferente. Isso são relações profissionais que podem ser interpretadas como grosseria, entende? Então, separação do público e privado é pensar que uma intimidade você carrega ela pro trabalho, né? E acaba misturando as coisas. E acaba se sentindo mal, porque daí eu vou favorecer o meu vizinho e não o cara que é competente, entende? Por isso que a sociologia, a antropologia, o estudo da cultura são incríveis, porque eles vão... a ciência toda ela tem método. As ciências sociais têm método. Os primeiros escritos talvez eram descrições, mas hoje a gente tem metodologia científica validada, com inclusive fórmula matemática, principalmente validada, para garantir que a gente está falando de uma realidade que está sendo descrita, tá? Então os significados não são naturais, ou seja, são construídos. Então você não pode partir da ideia de que todo mundo que é profissional é racional e não vai levar para o pessoal. Não, é cultural. Depende das experiências daquela pessoa, depende do repertório que ela tem. Claro, a ideia é que a gente, enquanto profissional, aprenda cada vez mais a usar mais de racionalidade, de burocracia, que é procedimento, o que é feito, quando cada coisa acontece, tá? Contextos diferentes produzem mentes diferentes. Então, eu tô lidando com a geração da pandemia, eu tô lidando com a geração da época da IA, eu tô lidando com pais de família, eu tô lidando com jovens adultos de determinada área, né? E claro, quem trabalha bastante com RH sabe o quanto esse levantamento de dados aí sobre o histórico da pessoa, as preferências, acaba falando muito mais do que a gente imagina, tá? Então a ideia a gente não pode ser determinista, né? Então todas as mulheres, mães, funcionam dessa forma, não. Então hoje a gente vive numa realidade muito plural, né? Os homens têm participado muito mais da vida ativa da família, então a gente não pode partir da ideia de que, por exemplo, no trabalho, a criança hoje também é cuidada, o pai vai faltar igual, vai participar igual, e isso é importante considerar. Então eu como gestor sério, como gestor responsável, como chefe de equipe, a literatura hoje mostra que quanto mais eu respeitar esse meu funcionário e eu promover um ambiente de trabalho que seja saudável, sadio e que as pessoas se considerem respeitadas, consideradas, vai funcionar melhor.
Então, às vezes não. A literatura mostra que se eu compreender, na Alemanha já tem isso, em alguns países tem isso, que quem tem criança pequena em ambiente escolar, em determinados dias da semana, vai sair mais cedo. Você entende qual é o impacto que isso tem na vida da pessoa? Que a pessoa vai sair mais cedo porque ela tem uma criança e vai buscar na escola e vai participar da vida da escola. Isso é desenvolvimento para um país, tá? Então, na prática, a gente não vende para pessoas, a gente não lidera pessoas, a gente não ensina para caixinhas com cérebro, apenas como uma criança, né? A gente vende para uma história. Aquela pessoa tem uma história, tem expectativa e pode ser diferente da minha, tá? A gente não lidera cargo, a gente lidera humanos. Tem um outro humano ali. E a gente não tá falando só de dignidade, de promover um mundo melhor, com relações mais sadias. A gente tá falando de que isso funciona. Um funcionário respeitado vende mais. Uma liderança que entende com quem tá falando, qual é a geração ali, como que funciona melhor essa pessoa, quais são as expectativas, para eu alinhar essas expectativas. Eu não tô dizendo que o chefe vai ter que se render às necessidades plenas dos funcionários. Eu tô dizendo que quando eu compreendo, eu vou gerenciar melhor aqueles fatores, entende? Então eu tenho isso para gerenciar, né? As empresas que trabalham com ISO, que tem uma escuta muito grande dos funcionários, ela consegue gerir melhor essas habilidades e expectativas para poder adequar, porque um funcionário feliz, uma pessoa feliz funciona melhor, trabalha melhor, né? E claro, né? Funcionário não é só função, cliente não é só número, aluno não é só nota, e não dá para generalizar. Thalita, mas você não acabou de falar que eu vou ter que saber de qual, tentar compreender, então eu vou ver de qual classe, de qual gênero, vou ver as expectativas, vou ver como é que é a composição familiar, vou ver... Tá bom, a gente não pode generalizar, mas em alguns aspectos sim, tá? Em alguns aspectos você pode entender, por exemplo, que quem tem um filho, famílias trabalhadoras vão ter possivelmente uma expectativa diferente e uma necessidade diferente que eu posso considerar. Então a sociologia ajuda a gente a enxergar o invisível, tá? Entender pessoas não é romantismo, e a gente está usando esses conhecimentos de maneira inteligente para conviver melhor na vida real. Tem um conceito que eu já trabalhei em outro vídeo, que ele fala assim: eu surjo no mundo, eu Thalita, a criancinha, o bebezinho, que ele acha que é só ele. Ele vai compreender que existe um outro, e esse outro é diferente do que ele. E é estranho perceber que é diferente. Tem gente adulto que não chegou nessa parte ainda, que existe um diferente. Eu preciso entender que existe um diferente, porque isso também me permite ser diferente e desenvolver essas minhas diferenças, habilidades e potenciais, né? E ser respeitado nisso, para aí entender que existe um nós. Então, em toda a empresa, em toda a família, em todas as relações humanas, com grupos de pessoas, ou você consigo mesmo, é importante você saber que você é uma pessoa e que lida com outras que são diferentes, que pensam diferente, que querem diferente, que enxergam a vida diferente, e que existe um nós. E esse nós tem uma função, né? Claro, a função é sobreviver, o trabalho não é porque tá bom, mas para além disso, né, a gente tem que identificar a função ali de cada... da escola, a função do meu trabalho, da minha profissão, da minha carreira. Isso tá ligado com nós. E não é romantizar, mas quanto mais a gente projeta as habilidades humanas, as funções, para o desenvolvimento de um todo, mais faz sentido o nosso trabalho, mais além ele vai. Porque eu não vendo produto para parede. Embora eu venda ali, né, tinta, etc. Eu vendo porque essa parede vai ser utilizada para algum humano, para algum fim. Então, se eu tenho engenheiros que entendem de antropologia, arquitetos que entendem de antropologia, a funcionalidade do que eles estão criando vai ser melhor. Se eu tenho químicos, farmacêuticos,
cientistas que entendem de antropologia de pessoas, eles vão desenvolver produtos e remédios e cremes e perfumes e vacinas e tudo pensando nos grupos populacionais. Hoje a gente tem intercala-se muito mais os saberes. Como é que funcionam os grupos populacionais, como é que é o clima, como é que é a alimentação, como é que o marketing hoje é puro, o marketing estrutural no sentido de compreender quem é esse cliente, ele é puro conhecimento de antropologia, ciências sociais, ciências humanas e psicologia. Então vamos aqui compreender, né, acompanha mais os vídeos, que nós somos compreender cientificamente, tá? Sim, sociologia é ciência, né? Então hoje a gente tem ali as ciências humanas garantem metodologicamente. A gente está falando de indivíduos biológicos, nós somos biológicos, psicológicos e sociais. A gente está numa relação com o mundo, tá? Então a gente não pode desconsiderar que a gente está lidando com o outro e esse outro tem um corpo, tá? No ambiente de trabalho, na escola e nas relações humanas, isso é importante. A gente tem um corpo, tá? Parece que a gente ignora, né? Às vezes, por isso que hoje as grandes empresas têm ergonomia, têm pausas respeitosas, não porque só são humanas, mas porque funciona melhor. A gente funciona melhor quando é respeitado. Biopsico, da mesma maneira. Quem é essa pessoa? Quais são as expectativas? Vamos alinhar isso? Às vezes uma conversa aberta entre os profissionais, com os estudantes, funciona melhor para você alinhar a expectativa. Não estou dizendo que você precisa atender todas as demandas que os estudantes ou que os funcionários estão solicitando, mas é uma questão de alinhamento de expectativa. Olha, a realidade é essa, eu sei que vocês isso, mas a gente precisa chegar a compreender tal coisa. E sociais, a gente está numa relação complexa que ninguém tá sozinho, um depende do outro, e quanto mais a gente consegue pensar nessa interdependência, mais as coisas funcionam. É isso. Se você gostou, curte, comenta, que eu adoro. Ai, gostei de tal parte, gostei de tal coisa, não entendi isso, podia falar melhor daquilo, tá bom? Foi um prazer e até a próxima.